Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais uma aula do nosso EBD, da Igreja Batista no Riacho Fundo 2. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre Hebreus. Hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, até o versículo 13. Como nós já tínhamos falado anteriormente, os hebreus eles estavam passando por uma série de dificuldades, uma série de desafios nas suas vidas. Boa parte por conta do local onde eles estavam, que era um lugar predominantemente judeu. E isso fazia com que as pessoas que se convertiam ao cristianismo estivessem em um ambiente muito propício à perseguição. Isso fazia com que várias situações de sofrimento, angústia, de perseguição em si acontecessem. E no capítulo 1 e no capítulo 2 nós já discutimos um pouquinho sobre isso. E agora nós vamos falar sobre as consequências, na verdade as possíveis consequências de se viver e aceitar as circunstâncias da sua vida como sendo maiores do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu convido todos a abrirem a Bíblia e vamos ler agora, lá no versículo 7, do capítulo 3, até o verso 11. 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aqui nós temos, nos primeiros versículos do capítulo 3, o autor falando sobre Moisés e Jesus Cristo. Ele fala sobre quem é Cristo e por que Cristo é maior do que Moisés, que é a base central da fé dos judeus. Ele está fazendo isso para explicar por que a pessoa de Cristo ela é maior do que a base de toda a religião até então que você tinha como sendo a norma. E isso fazia com que, como já falamos anteriormente, as pessoas entrassem em uma série de questões envolvendo a negação da pessoa de Cristo. A negação poderia vir da sua própria existência, da sua própria eficácia. Isso aconteceu com a sua relação com os anjos, a comparação, e também acontece em relação à comparação com Moisés. E depois disso, explicando como Cristo é maior do que Moisés, o autor vem e fala sobre a consequência de viver uma vida vendo a obra divina e mesmo assim endurecer o coração por conta das circunstâncias ao seu redor. Vamos recapitular lá no deserto. Você tinha um povo que viu maravilhas. Eram escravos, foram libertos, viram coisas que nenhuma outra geração conseguiu ver, teve o privilégio de ver. A ação divina de uma forma tão forte, de uma forma tão presente, de uma forma tão material. Mas ainda assim aquele povo, tendo experimentado as ações, o poder de Deus, eles ainda olharam para as dificuldades que estavam passando no meio do deserto e estavam indo contra a vontade de Deus. Então, vamos fazer a correlação conosco agora. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos pessoas
que entenderam o significado da salvação em Cristo, nós vivemos todos os dias o que é a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus em nós. Então, quando qualquer circunstância nos faz ir contra a vontade de Deus, nós estamos agindo como esses agiram. E o versículo 11: assim jurei na minha ira, isso é Deus falando, não entrarão no meu descanso. Está difícil, irmão? Está. Mas a questão é, Cristo conosco, teremos oportunidade de viver coisas maravilhosas, situações maravilhosas, como já vivemos. A maior prova disso é a nossa própria conversão. Quando nós olhamos e vemos como Deus agiu em nossas vidas e como Ele age na vida das pessoas ao nosso redor. Então, só isso já basta para em nenhum momento negarmos a sua eficácia, o seu poder. Mas, principalmente, o exemplo que nós estamos pegando aqui são de momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos onde você tem a privação. Esses momentos, eles podem ser suscetíveis a fazer com que as pessoas tenham uma fé fragilizada. E o que nós não podemos ter é essa fé fragilizada. Porque nós estaremos tentando a Deus. Nós estaremos colocando Deus à prova, quando Ele mesmo já demonstrou por A mais B que Ele pode e faz aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E no versículo 12, o ator fala: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que afaste do Deus vivo. Ele chama essa circunstância, esse pensamento, essa decisão de incredulidade. O que é? Você não acreditar que Deus é capaz de fazer. Ou então, não acreditar que Deus vai agir. Não acreditar. Essa é a mensagem que o ator está falando. Olha, não seja incrédulo. Porque você já viu qual foi o destino daqueles que foram incrédulos, daqueles que viram as maravilhas, mas ainda assim escolheram não agir conforme a fé. Eles não foram para o descanso. E esse é uma questão muito importante, porque o descanso aqui, ele tem tanto uma característica. Lá no Antigo Testamento era a terra prometida, de se achegar aonde você não teria mais aquele problema da escravidão, você não teria mais o problema. Você teria lá um lugar que seria deles, um lugar para chamar de casa. E várias outras questões, alimentação, criação de filhos, tudo isso envolvia esse descansar em Deus. Mas também significa o descansar eterno. Aqueles que não creem, eles não irão ver o Senhor. Aqueles que não creem, eles não se achegarão a Deus. E somente aqueles que estão com Deus, somente aqueles que creem nas suas obras, que creem no seu poder, é que serão acolhidos no fim dos tempos. E com isso, lá no capítulo 4, a palavra diz o seguinte, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que o Senhor, que, sendo nos deixados a promessa de entrar no descanso, suceda a perecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, aqui nós temos uma complementação. A fé, ela vem do ouvir a palavra. Mas essa fé, ela precisa ser frutificada. Ela precisa ser vivenciada. Não importa o quanto eu diga que sou cristão, o quanto eu diga que acredito em Deus. Se na minha vida, se nas circunstâncias, se nos momentos, eu sempre estou imerso em situações que me fazem pensar, que me fazem agir, que me tendem a um posicionamento contrário àquilo que a palavra diz que é o correto. Cuidado, irmãos. Não, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus assim tem dito. Assim jurei na minha ira, não encontrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Aí lá no versículo 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fosse declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria possivelmente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que também entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus da sua. Haverá o tempo de descanso. Então, se num ponto nós temos que ter cuidado com a incredulidade que vem dos momentos difíceis, nós temos a certeza que assim como Deus descansou das suas obras, haverá um momento de descanso para aqueles que fazem as suas obras aqui na terra. Está difícil, irmão. Mas tudo vai passar. Tudo tem um tempo certo para acabar. Mas nós que estamos aqui vivendo, nós somos apenas a pontinha do iceberg. Temos que ter na nossa cabeça que isso aqui que a gente vive é só o começo das coisas. Nós temos toda a eternidade para passar. Nós temos todo o infinito para estar com Deus. E aonde nós queremos estar. Muitas vezes nas nossas bocas, nas nossas orações, nós falamos o nosso desejo de estar com Deus. Mas nas nossas escolhas, no dia a dia, quantas vezes nós não agimos com incredulidade? Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Precisamos do descanso. Esse descanso virá na hora certa. Mas só vamos conseguir chegar nesse descanso, nesse merecido descanso, das nossas lutas, das nossas batalhas, da nossa missão, quando a vontade de Deus tiver sido feita em nós. E a única forma disso acontecer é por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. É aquela que transforma. É aquela que não há nada diante dela que não possa ser superado. Não há nada que é maior do que ela. Isso
É a garantia. Isso é uma garantia que Deus nos dá. De que, opa, você está ouvindo a minha palavra? Você está ouvindo a minha voz? Você está ouvindo a minha vontade? Obedeça. A partir do momento que você obedecer, a incredulidade não será mais um problema. A expectativa para onde você irá, também não será mais um problema. E isso faz com que a vida cristã, ela tenha um jugo suave, ela tenha um jugo mais leve. Porque nós já sabemos do nosso fim. Nós já sabemos como iremos passar por isso. Já sabemos quais são essas ferramentas que Deus dá. A única coisa que devemos ter em mente é: eu estou me colocando na posição de alguém que crê? Eu estou agindo conforme essa vontade? Ou não? Então, irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. E eu peço que Deus nos dê um bom domingo e permita que a palavra de Deus chegue a todos os nossos corações. Amém.